estudiantes, la participación y sobre todo el tema de discusión principal, que en este caso es la discusión sobre el PNE, ¿no? Plan Nacional de Educación. ¿Por qué digo esto y lo coloco como algo importante? Bueno, en lo que es Argentina, nosotros tenemos una ley de educación superior que tiene que ver con este mismo marco que da el PNE aquí, ¿no? Si bien es una ley que se sancionó en 1995, ¿sí?, por mandatos del Banco Mundial en la Argentina, es una ley que introduce, por ejemplo, que el financiamiento de la educación pública de grado en la universidad deje de ser puramente del Estado, ¿no? Hasta el 95, el responsable de que la universidad pública y de grado tenga el nivel necesario, tenga autonomía para decidir los planes de estudio y tenga, digamos, el dinero para pagar los salarios y la infraestructura y los proyectos de investigación, era el Estado. A partir del 95, y por eso lo enmarco también dentro de lo que es el Plan Nacional de Educación aquí en Brasil, se abre la posibilidad de que el financiamiento venga por parte de las empresas privadas, incluso de los mismos estudiantes, ¿no? De eso aquí también saben, digo, nosotros nos venimos a alojar y en el lugar donde dormíamos estaba el Banco Santander Río. Digo, que esté un banco privado, una entidad mundial, dentro de una universidad pública, no es un dato menor, no es un detalle. Uno como estudiante a veces tiende a naturalizarlo, a darlo como algo normal, pero detrás de esto, y obviamente de la mano de las leyes de educación en Argentina y el Plan Nacional de Educación aquí en Brasil, viene la injerencia de los intereses privados en los planes de estudio, ¿no? Como una de las cuestiones principales para discutir. ¿Y por qué tiene que ver esto? Bueno, los profesionales que salimos formados, los que estamos estudiando, los que se están recibiendo, los que recién están entrando y están en cursos de ingreso en la universidad, van a salir con un marco, con un formato para ser funcionales a las empresas, a los bancos, a las financieras, ¿sí? Y eso no es lo que como estudiantes y como trabajadores nosotros queremos, ni es lo que necesitamos, porque sabemos que ese modelo nos lleva a una educación desfinanciada, una educación para unos pocos, donde la clase trabajadora no tiene acceso a la educación o tiene que pagar en una universidad privada porque no tiene acceso a la educación pública, donde el Estado se corre de la responsabilidad. Entonces, para no robarles más tiempo y después en la ronda volver a intervenir, la idea básicamente es dar un marco general, ¿no? Desde Argentina, acompañar y aplaudir este Congreso, la participación y realmente poner la importancia de que este Congreso se pronuncie en contra del Plan Nacional de Educación y a favor del 10% del PBI, porque ese es el camino para poder derrotar las políticas imperialistas para la educación en toda Latinoamérica y poder realmente plantear lo que es una educación para el pueblo y de los trabajadores. Gracias, compañeros. Agora é a Aline, depois o Arthur. Bom, eu sou a Aline, né? Eu queria partir do princípio da gente de falar um pouco do que é educação. Educação é toda iniciativa intencional de formar o sujeito em algum sentido. Nesse sentido, isso aqui é educação. Aliás, um exemplo de educação, porque não está nos moldes da educação formal, né, de alguém fala e o resto escuta. Fica quieto. É muito comum que se confunda escola com educação. Na verdade, a escola é a forma por qual o Estado institucionaliza o ensino. E institucionaliza o ensino com um objetivo. Um objetivo que desde o início da escola, desde as primeiras escolas, do projeto do Estado para a escola, vem muito próximo da formação para o trabalho, né? Da formação de você ter uma formação mínima para o trabalho. Nesse sentido, existem, falando de educação básica primeiro, né? Nesse sentido, existem 3 tipos de educação básica aplicáveis. Aqui no país mesmo, no Brasil. A gente tem a escola pública, para o filho do trabalhador. A gente tem escolas médias, escolas particulares de médio porte, para os filhos da classe média, profissionais liberais, etc. E o molde de escolas de elite, para os filhos dos dirigentes, né, do país, para formar, na verdade, a elite nacional. Eu quero dar o exemplo, na verdade, colocando esses três moldes de educação, no sentido de estabelecer a diferença de, por exemplo, diferenças mínimas que vão no sentido de mostrar a grande diferença que há de uma escola pública para uma escola dessas que forma a elite brasileira. Eu fui professora há muitos anos também, né, sou pedagoga, e, bom, enfim, numa escola pública, por exemplo, o horário de entrada é às 7 horas, a gente tem 15 minutos de intervalo, que os estudantes têm que se virar para comer, ir ao banheiro, conversar um pouquinho e voltar para a sala, e sair meio-dia. Em escolas de elite, isso é totalmente diferente. Eu trabalhei em uma escola, por exemplo, onde o sinal era música. Não era o sinal de fábrica que toca na escola pública.
era música clássica. Tocava para os estudantes saírem das suas salas de aula e irem para meia hora, 40 minutos de intervalo. Assim como quando as aulas acabam nessas escolas, os estudantes são obrigados a ficar em sala de aula, como se fossem trabalhadores, cumprindo seu horário de trabalho. Não, sai, é um modo de escola diferente. Nesse sentido, iniciando essa discussão no sentido de discutir o 10% do PIB para qual educação? Para manter a educação, essa educação de elite, para formar os filhos dos dirigentes do país, ou para a gente investir na escola pública, na educação que vai formar o filho do trabalhador? 10% do PIB para qual educação? Se for 10% do PIB para tirar a PUC do buraco, como aconteceu no começo desse ano, tem minhas ressalvas. Eu acho que a gente não pode fazer essa discussão. Porque o que acontece é que a má qualidade do ensino, aliada ao filtro social do vestibular, impede que os filhos da classe trabalhadora, os jovens trabalhadores, entrem na universidade. Quantos jovens trabalhadores existem dentro das universidades hoje? Quantos jovens negros existem dentro da universidade hoje? Acho que quando a gente faz essa discussão do 10% do PIB para a educação, a gente tem que deixar bem claro que os 10% do PIB para a educação que estamos defendendo é para a educação que seja a favor do trabalhador. E essa educação que está a favor do trabalhador não é compatível com o filtro social do vestibular, por exemplo, ou com a própria visão de ensino, de educação como mercadoria em universidades privadas. Então, o que eu estou querendo dizer é que temos que defender 10% da educação, sim, porque é impossível continuar, manter uma educação de qualidade, colocar uma educação de qualidade com o financiamento que a gente tem hoje, mas os 10% do PIB tem que estar aliado a políticas como o fim do filtro social do vestibular e a estatização das universidades públicas, para que a gente garanta que efetivamente o filho da classe trabalhadora tenha acesso a essa educação de elite, de qualidade, pública e gratuita que estamos defendendo.